prometido, hoje vai ser a primeira reflexão do canal Brenda com a Mente. E a primeira reflexão... É o Wilson falando. A primeira reflexão do nosso canal vai ser com o tema o salário que ninguém quer ganhar. Nenhum ser humano quer ganhar. E olha que o povo tá fazendo de tudo para ganhar salário com a crise que tá no Brasil, né? Porém, existe um que ser humano nenhum quer ganhar. Mas muitos estão recebendo esse salário, muitos já receberam e muitos caminham para receber esse salário. E esse salário está lá em Romanos 6:23. Diz assim em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Ops. O salário do pecado é a morte. Aí você me pergunta, Brenda, mas que salário é esse? Uma crise dessa que está no Brasil. Vamos combinar, né? Que a crise tá grande, as pessoas estão fazendo de tudo para sobreviver e ainda tem um salário que ninguém quer ganhar. Porém, que muitos estão ganhando e muitos não ganham. Por falta de quê? De conhecimento. Mas muitos não têm conhecimento de que o salário do pecado é a morte. De que o pecado vai findar na morte. Muitos não têm esse conhecimento, infelizmente. Aconteceu primeiramente onde? Vamos pro início lá em Gênesis, né? No começo de tudo, no início de tudo. Como? O Senhor Deus disse que Adão e Eva não poderiam chegar sequer perto daquela árvore, daquele fruto que estava no meio do jardim. Chegar perto. Isso traz o que a mensagem pra gente? Nem chegue perto do pecado. Porque o Senhor disse o quê? Se eles comessem daquela fruta, o que aconteceria? Eles certamente morreriam, disse o Senhor Deus. Porém, Satanás, né, veio a primeira possessão demoníaca, foi na serpente, quando Satanás possuiu a serpente para que fosse engordasse, né, Adão e Eva. Porém, Satanás sempre ludibriando, sempre querendo a queda do homem, o fim dos propósitos de Deus. O que foi que fez? Distorceu a história, porque Satanás vem para distorcer. Porque Satanás diz que o pecado é bom, mas ele não te mostra que o pecado aparente bom aqui, ele vai te dar um salário e, enfim, eterno, que não é o que acontece na propaganda do pecado, da propaganda. Então, o que acontece? Eva cai, come do fruto proibido por Deus, e ali acontece. Mas aí vocês perguntam, mas Eva não morreu naquele momento, não morreu fisicamente. A pior morte aconteceu ali, que foi a morte espiritual, que foi a separação do Deus vivo. Porque antes o que acontecia? O Senhor Deus, diz a Bíblia lá em Gênesis, que ele passeava no jardim, que ele caminhava no jardim, então ele tinha um contato íntimo com Adão e Eva, com a sua criação, né, com os primeiros seres humanos. Mas com esse pecado inicial, que foi a desobediência, o pecado inicial foi a desobediência, houve uma separação do homem com o ser divino, com Deus maravilhoso, com Deus eterno. Então houve essa separação. E há uma punição. E essa punição é o que? É a morte. E a morte, digamos assim, mais importante, em primeiro lugar, é a morte espiritual. Porque a morte física, se eu morrer hoje fisicamente, mas se eu estiver com Cristo, se eu tiver conhecido a Deus, então eu sei que somente a minha matéria vai morrer. Porém, o meu espírito continua numa eternidade com Cristo, né? Esperando a volta, tem todo, né? Que é outro estudo. Mas a pior morte é espiritual. Alguém que está em pé ou que estava em pé e cai espiritualmente. Ou alguém que nem tem conhecimento de que existe essa morte espiritual, de que existe uma vida espiritual, de que Deus ele é espiritual e de que ele precisa de adoradores espirituais, que o adorem em espírito e em verdade. Aconteceu também esse salário do pecado, a morte, lá em Sodoma e Gomorra, também em Gênesis 19, que o Senhor destruiu toda a cidade de Sodoma por conta do pecado,
por conta da prostituição, da profanação do nome do Deus Altíssimo, por conta do pecado da sexualidade, por conta da distorção da verdade, como Satanás fez lá no início com Adão e Eva, distorceu a verdade. Lá em Sodoma ele também distorce a verdade. Os homens queriam ter relações com anjos. Então a Bíblia fala que desde o menor, desde o mais novo ao mais velho daquela cidade, de homens tinham relação e queriam uns com os outros e queriam ter relação com os anjos que foram visitar a Ló. Então ali houve o quê? Deus mandou que fogo para destruir aquela cidade, porque o Senhor é santo e Ele não aceita. Ele não aceita. Então nós vemos o quê? Até Romanos, que declara que existe um salário para o pecado e que declara que esse salário do pecado é a morte. E a morte sem Cristo. E a morte sem uma esperança eterna. E para encerrar a nossa reflexão de hoje sobre o salário que ninguém quer e que infelizmente muitos não têm conhecimento, de que se pecam hoje, claro, todos nós somos pecadores, mas de que tem consciência desse pecado, mas de que ama o pecado, mas de que não ama a vinda de Cristo, porque a palavra diz que tem que amar a vinda de Jesus. Então, para aqueles que amam esse pecado, para que tem um pecado impregnado na carne, impregnado no ser, fazendo parte de si, que não conhece a essência do Deus Criador, tem algo que Jesus, quando voltar, ele vai dizer. Ele vai apartar os bodes das ovelhas, um para a sua direita, outros para a sua esquerda. Os que estiverem à direita, ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, que estão preparados, né, para ver com ele na vida eterna. E os que estão à esquerda, ele vai simplesmente olhar e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Então existe ainda uma geração e existe ainda um povo que não conhece a Deus e que Deus não conhece porque não recebe. Não conhece no sentido de que não tem relação com Deus, não tem envolvimento com Deus. É esse o não conhecer de Deus. Porque Deus conhece tudo e todos, até porque Ele é o Criador, né? Mas o de se envolver com Deus, mas o de entender quem é esse Deus maravilhoso. Então Ele vai simplesmente olhar, dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Para o quê? Para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Para finalizar, para ficar mais específico esse salário e quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar, que não é bem algo de ganhar, de uma escolha sua mesmo. Aqui em Apocalipse 22:15, você pode conferir em casa também, porque estamos se brilhando, né, gente? Tanta coisa séria acontecendo ali. Dizem que está escrito na Bíblia sentar e dizem que não está e cortam o que está escrito na Bíblia, então vamos se verendo. Em Apocalipse 22:15 diz assim, ó: ficaram de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esses que ficaram de fora do reino de Deus. E qualquer que ama e comete a mentira. E quando você vive uma vida de pecado, você vive uma vida de mentira. Porque não foi para isso que Deus te criou. Porque a essência não está aí, não está no pecado. Então, para que você não ganhe esse salário, porque eu acredito que é o único salário que ninguém quer ganhar, né? Que é o salário do pecado, que é a própria morte. Eu trago, agora no finalzinho, uma boa e excelente notícia para vocês, que foi inclusive algo que eu ganhei, que é algo que muitas pessoas que me cercam também, né, ganharam. E que eu desejo sinceramente que você que está aí do outro lado também venha ganhar. Que é a continuação de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas existe a salvação. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus. E preste atenção, ele é gratuito, é o dom de Deus, é a vida eterna em Cristo e com Cristo Jesus. Então, que em nome de Jesus você possa entender isso, que você possa entender que hoje o que aparentemente é tão bom, né, que é o pecado,
né? Que algo que vai lhe atrair tem que ser algo bom. Então, que é tão bom que existe um salário e um salário eterno, que esse salário eterno é uma vida eterna, é uma morte eterna. E a pior morte, a morte eterna, é a morte sem Cristo. É você viver separadamente de Cristo para todo sempre. Existe a solução, o próprio Cristo, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que em nome de Jesus, essa mensagem possa ter falado com você, possa ter tocado no seu coração. E mais dúvidas, nós vamos estar tirando também dúvidas, vamos estar abrindo aí, né, para sugestões, para dúvidas, para críticas. Enfim, tudo é construtivo, né, para que se prolongue o reino de Deus. E também esperem mais reflexões que não tem, em nome de Jesus. Se você gostou, né, curta aqui, dá um like aqui embaixo, né? Se inscreva também no meu canal. Se não gostou também, nós estamos abertíssimos para críticas, sugestões, para que nós possamos melhorar, né? Crescer todo mundo junto na palavra. E me sigam também em todas as minhas redes sociais, que vai estar aqui do lado. Vocês podem me seguir e conhecer mais. Vai estar o link da minha página aqui, Frase de Bruna Clemente. Curtam, né? Divulguem para os amigos de vocês. E beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Esperem que tem mais.